Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui pra comentar o que eu achei da primeira temporada de House of the Dragon. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então gente, House of the Dragon encerrou a sua primeira temporada no último domingo. A HBO exibiu aí, né, o 10º e último episódio dessa primeira temporada e eu vim aqui hoje contar então um pouquinho do que eu achei, né, sobre a temporada como um todo, enredo, personagens, enfim, né. E esse vídeo vai ter duas partes. A primeira eu vou falar aqui tudo sem spoilers, então se você ainda não começou a assistir a série, se você não terminou a temporada ainda, pode assistir, tá? Pelo menos a primeira parte desse vídeo, que eu vou estar falando mais de um modo geral mesmo, sem entrar muito profundamente na questão de spoilers. A segunda parte do vídeo, que eu vou avisar antes de começar, tá? Eu vou focar um pouco mais nos spoilers, vou falar sobre alguns momentos específicos da temporada, algumas polêmicas e tudo mais, e vou dar minha opinião sobre isso. Então, assim, dá pra você assistir, se você assistiu a temporada toda, se você não assistiu, dá pra você ver pelo menos alguma parte desse vídeo. E na quinta-feira vai sair um vídeo de série versus livro, tá? Que aí sim vai ter spoilers tanto do livro quanto da série, né? Pelo menos envolvendo aí os acontecimentos da primeira temporada, onde eu vou focar mais realmente nessa comparação do que foi alterado, o que continuou igual, enfim. Mas então vamos começar, porque tem bastante coisa pra comentar. Então, gente, deixa eu comentar, então, começar a falar aqui de modo mais geral e depois eu vou entrando nas partes mais específicas. Mas assim, eu gostei bastante dessa primeira temporada da série. Eu acho que eles conseguiram fazer, assim, uma boa introdução. Eu acho que tanto para aqueles que já vieram de Game of Thrones, né, ou dos livros, tanto aqueles que estão começando a ver esse universo por conta de House of the Dragon, eu acho que todo mundo consegue entender muito bem o contexto em que a série se passa, consegue entender os personagens, consegue se situar na história, então eu acho que eles fizeram um bom trabalho nisso. Não acho que tenha sido uma temporada perfeita, eu acho que tem sim alguns defeitos, tem algumas coisas que eles podem melhorar para as próximas, mas eu não acho nem de perto que tenha sido um desastre, assim como eu vi algumas pessoas comentando, inclusive comparando a primeira temporada de House of the Dragon com a última de Game of Thrones, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que estão pesando um pouco a mão, assim, na hora de criticar. Mas eu realmente eu gostei bastante, assim. E eu vou dizer que eu vi algumas críticas. Tem algumas que eu concordo e tem outras que eu acho que o pessoal tá sendo um pouco injusto na hora de criticar e até na hora de comparar. Porque assim, eu vi muita gente comparando o próprio Game of Thrones com House of the Dragon e querendo dizer, tipo assim, ah, mas se a primeira temporada já foi assim, que é muito ruim, então as próximas vão ser horríveis, né? Porque se Game of Thrones começou mal e terminou, começou bem e terminou mal, aliás, House of the Dragon pode, tipo, já começar mal e terminar pior ainda. Eu acho o contrário. Eu acho que House of the Dragon pode ter o efeito contrário. Pode começar como uma série boa e ir evoluindo até a gente ter umas próximas temporadas maravilhosas. E eu sinceramente prefiro que seja assim do que seja como Game of Thrones, que foi uma série que começou no auge e foi caindo, sabe? E eu acho injusto comparar as duas, porque as duas são adaptações que pegam a mesma fonte, digamos assim, que são os livros do George R. R. Martin, mas são livros diferentes. Enquanto Game of Thrones se baseia nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma série de livros de romance, digo romance tipo de escrita, não gênero literário, em que a gente tem vários capítulos contados por pontos de vista diferentes, mas cada um conta a sua história. Então a gente tem lá o capítulo do Tyrion, por exemplo, que ele vai contar a história dele, então a gente vê o que está acontecendo com ele, a gente fica sabendo as conversas que ele está tendo com os outros personagens. Então o que aconteceu foram que lá as primeiras temporadas de Game of Thrones, especialmente a primeira, a gente tinha vários momentos em que era como se os roteiristas tivessem tirado as cenas vírgula por vírgula do livro. Tanto que se você pegar algumas cenas do livro e for assistir a cena que é a mesma, né, no caso na série, que foi adaptada pra série, a cena é praticamente igual. Eles tiraram as falas por falas pra lá. Enquanto isso, House of the Dragon, ela é baseada em Fogo e Sangue. Fogo e Sangue é o primeiro de, eu acho que vão ser 2 livros, tá? Que é pra ser um livro fictício, né, que existe, na verdade, dentro do universo de Westeros. Ficou meio estranho esse livro fictício, mas é como se fosse um livro documental criado por mestres lá de Westeros para registrar toda a dinastia Targaryen. Então, nessa primeira metade a gente começa, né, com a conquista de Aegon e vai até certo ponto da história dos Targaryens, e aí o segundo volume iria continuar daí e iria até, né, ao reinado do pai da Daenerys, né, do rei Aerys II, acho, que acabou aí com a rebelião do Robert, né, que foi o ponto mais ou menos onde a gente começa com Game of Thrones.
E esse livro, ele é um livro mais de relatos mesmo, ele não é um livro de história corrida, não é um romance. Então a gente não tem, por exemplo, diálogos. A gente sabe o que às vezes tal personagem falou, mas ele falou quando estava em público. Então várias pessoas viram o que ele estava falando e colocaram aquilo ali no livro, né, para registrar. Mas assim, quando a gente tem uma conversa, por exemplo, entre o Viserys e a Rhaenyra, a gente não tem como saber o que foi dito, porque só estavam os dois naquela conversa. E nenhum dos dois deram relatos para esses livros, para esse livro, né, em específico. Então, assim, eu acho injusto comparar a adaptação e falar porque House of the Dragon não tá fazendo uma adaptação fiel, porque nesse caso não tem como fazer uma adaptação fiel 100%. Até porque o livro, ele te dá, como eu falei, por ser relatos de terceiros, muitas vezes ele te dá rumores. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, vou falar algo aqui que não é spoiler porque acontece no primeiro episódio e é a premissa da série, né? O rei Viserys nomeou a Rhaenyra como a sua herdeira. A gente sabe isso porque aconteceu em público. Ele declarou, todo mundo sabia. Então, esse fato a gente sabe que é verdade. Mas a gente não sabe como é que isso aconteceu. A gente não sabe se o rei falou com a Rhaenyra, se o rei falou com não sei quem. E se ele falou o que foi falado. A gente não tem como saber. Então, a gente não tem um roteirinho pronto. Então, eu acho injusto a gente comparar e falar, não, mudaram um monte de coisa dos livros. Porque a gente não sabe 100% do que aconteceu de verdade na história ali dos livros. Porque nenhum livro tem a história 100%. Ele diz, muitos dizem que acham que aconteceu A, outros dizem que acham que aconteceu B, outros dizem que aconteceu C. A série foi lá e fez o quê? Ou ela criou um novo caminho, criou a opção D, ou ela misturou as duas, ou ela realmente assumiu uma dessas teorias pra colocar como se fosse verdade, né? E eu achei isso muito legal porque surpreende o público, sabe? Eu não tenho problema com eles alterarem algumas coisas nesse sentido, porque eu acho que esse é um tipo de livro, por exemplo, que ele dá liberdade justamente para isso ser feito, porque nada tá escrito em pedra ali, né? Tudo tem uma liberdade criativa para ser alterado. Então eu acho que isso não me incomoda. E eu gostei muito do jeito com que isso foi feito. Claro que tem ressalvas sim em relação a algumas coisas, eu vou falar sobre isso na parte com spoilers, mas eu acho que de modo geral eles souberam trabalhar isso muito bem, e eu não vejo assim também, de modo geral, problemas com as mudanças que foram feitas, porque eu acho que realmente nesse caso a gente tem que olhar de um modo um pouco diferente. Tá, então deixa eu falar aqui sobre o enredo rapidinho, assim, já comentei algumas coisas, né, falando do geral. Mas assim, eu gostei do que eles fizeram nessa primeira temporada, mas eu tenho algumas ressalvas. Assim, a minha maior ressalva é que eu acho que a temporada ficou um pouco corrida demais, né? Quando a série foi anunciada, né, e foi anunciado que seria a temporada da Dança dos Dragões e tudo mais, e eu li ali o Fogo e Sangue, eu li esse período da dança, eu achei que a série ela já ia começar ali no período da história que a gente vê no episódio 7, episódio 8, mais ou menos. E, na verdade, os diretores, eles queriam começar nessa parte. Eles já queriam começar numa parte mais agitada, digamos assim, bem entre aspas, né? Já queriam começar na fase adulta ali das personagens e tudo mais. O George R. R. Martin pediu para que eles não fizessem isso. Pediu para que eles fizessem ali como se fosse um prequel dentro do prequel, né? Então mostrar um pouquinho da história anterior para mostrar as personagens mais novas e mostrar como toda essa história foi se originando, né? Até para os espectadores criarem ali uma relação com os personagens e com as histórias. Senão tudo ia começar assim a acontecer e as cenas de ação e não sei o que, e ninguém ia estar nem ligando para nada. E aí, quando eu vi que ia ter essa parte do prequel ali, né, da fase mais nova ali das personagens, eu fiquei meio assim, porque quando você lê o livro, não tem tanta coisa acontecendo quando elas são mais novas. Tem uma coisa ou outra, mas assim, a maioria da história realmente acontece quando as personagens já são adultas. Então eu fiquei um pouco confusa e eu fiquei com medo de, tipo assim, ser muito episódio filler, sabe? Tipo, só enchendo linguiça o tempo inteiro. E aí eu tive a maior surpresa quando eu descobri que não. Quando foi, na verdade, o contrário, né? O efeito contrário. Eles tentaram inserir tanta coisa na temporada que, assim, agora, depois do final, dá pra saber aonde eles queriam chegar, como eles queriam terminar a temporada. Mas, assim, ao mesmo tempo, me deixa a sensação de que eles poderiam ter feito as coisas com mais calma. Se eles tivessem feito, isso eu vi muita gente comentar, a primeira temporada inteira com um elenco mais jovem, ali com a primeira fase dos personagens, eu acho que teria sido 10. Tinha muita história pra explorar e com certeza a gente ia gostar muito mais de alguns personagens, eles iam ser melhores desenvolvidos, então algumas tramas iam ficar melhores desenvolvidas também, então eu acho que seria show. Só que a gente não teve isso, né? A gente teve aí realmente uma temporada cheia de saltos temporais, né? Uma temporada que foi realmente avançando assim cada vez mais, correndo com muitos eventos, pra chegar no ponto que a gente chega pra terminar essa primeira temporada pra começar a segunda daqui a 2 anos, né? Então assim, eu entendo novamente onde eles quiseram chegar, mas eu acho que algumas tramas ficaram corridas demais e faltaram explicações pro público.
em especial depois do final do episódio 5. Eu acho que depois do episódio 5 a gente faltou assim uma explicação melhor pros espectadores a respeito de alguns enredos. E eu acho que eles só passam batido por cima disso. E até eu vou comentar sobre isso, né, melhor na parte dos spoilers. Mas assim, eu acho que eles poderiam ter perdido mais tempo, bem entre aspas, em alguns enredos para deixar tudo mais bem explicado, sabe? Mas eles quiseram correr a história para chegar, né, ali no final da temporada, em certo ponto da história. Eu entendo isso novamente, mas assim, não me agrada tanto, sabe? Mas no geral, olhando assim hoje, assim por fora e coisa e tal, como foi feita a distribuição, eu acho que até foi feito de um modo bacana. Se era pra ter sido assim, então, se eles queriam chegar nesse ponto no final, acho que o resultado saiu legal, apesar de que algumas coisas acabaram perdendo, assim, um pouco da profundidade, né, com essa correria toda. E uma das coisas que eu mais gostei nessa temporada foram os personagens. O George R. R. Martin, ele tem uma capacidade incrível de escrever personagens muito bons. Ele sempre fala, né, que ele gosta de escrever personagens cinzas, porque na vida real ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim, e na ficção também não deveria ser assim. E eu acho que a Dança dos Dragões é um período que tem mais personagens cinza reunido. Eu gosto muito de tudo que foi feito. Em específico, eu gosto muito do que foi feito com as protagonistas, com a Rhaenyra e com a Alicent. Mas dentre as duas, ainda mais especificamente, eu gosto muito do que foi feito com a Alicent. Porque assim, nos livros, a Alicent ela é muito unidimensional. Ela é a mãe que quer colocar o filho no trono. E acabou. Essa é a motivação dela. É claro que, por ser um livro, né, como eu falei, de relatos, aquela coisa toda, a história ela não tem muito espaço para dar profundidade para os personagens. Então a Alicent pode ser que na história mesmo ali do livro, né, na história real do livro, digamos assim, ela fosse muito mais que aquilo. Mas o livro passa pra gente que ela é só essa pessoa que quer colocar o filho no trono. Enquanto a série, ela se aproveita muito para realmente se aprofundar na personagem. E a gente vê que tem muito mais complexidade ali nela, tem muito mais camada pra gente se explorar. E a gente passa, assim, por vários níveis de, tipo assim, ah, ok, comecei gostando dela, não, agora eu não gosto mais, agora eu gosto, agora eu não gosto, ah, agora eu sinto pena, não, eu sinto empatia, ah, eu gosto de novo, não sei o quê. Então você sente tantas coisas pela personagem que é meio difícil, sabe, você realmente se decidir. E eu acho isso muito legal, sabe? Não quer dizer que eu gosto da personagem, tá, gente? Eu termino a temporada não gostando da personagem, mas eu termino a temporada achando ela uma personagem muito boa. Eu não acho ela uma boa pessoa, mas eu acho ela uma boa personagem. Tem diferença, viu? E assim, talvez ela tenha sido a minha personagem em quesito de construção de personagem, a minha favorita dessa temporada. Eu acho que em quesito de construção de personagem, ela foi a mais bem construída. E eu gosto bastante do que foi feito com a Rhaenyra também. Teve muita gente que reclamou que ela foi meio que suavizada nessa temporada, porque a Rhaenyra dos livros ela é mais intensa, digamos assim. E a da série ela ficou um pouco mais boazinha. Mas eu não sei, assim, tem alguns momentos ainda que dá pra gente ver que, tipo, ela não é boazinha, assim, ela tem as suas motivações também, ela tem ali as suas questões, e eu acho que a série, ela fez muito isso de dar uma suavizada pra gente chegar no momento em que a temporada termina. Então eu acho que na segunda temporada, provavelmente a gente vai ter uma mudança na personagem, a gente vai ter uma coisa mais parecida com a Rhaenyra dos livros, né, então a gente vai ter que esperar aí, mas eu realmente gostei bastante de como foi feita aí, principalmente essas personagens principais. Mas, assim, apesar disso, alguns personagens coadjuvantes, né, alguns personagens secundários, eu acho que sofreram um pouco, assim, de pouco tempo de tela, pouco desenvolvimento. Então, personagens como, por exemplo, o Laenor e a Laena, a gente acaba não se apegando tanto. Então, assim, eles são importantes para a história, mas a série não deu a devida importância. Então, assim, quando chega o momento deles aparecerem e o momento da gente realmente ter alguma conexão com o personagem em si, a gente quase não tem essa conexão, porque o personagem não foi explorado, ele não foi desenvolvido, sabe? Foram poucos os personagens que isso aconteceu, assim, o destaque pra mim é o Laenor e a Laena, que pra mim eles teriam que ter um destaque um pouco maior. Mas, assim, foi algo que me incomodou um pouco, que eu acho que teria deixado a história um pouquinho mais satisfatória, um pouquinho mais com um pouco mais de profundidade, na verdade, né? Sobre o elenco, assim, no geral, eu gostei bastante do elenco, eu acho que foi uma escolha muito bem feita, assim. Não consigo pensar em um que eu pense, nossa, que ator ruim, sabe? Eu acho até o elenco mais jovem, assim, né? As crianças ali e tudo mais, acho que fizeram muito bem feito. Teve troca de ator durante a temporada, porque a gente teve passagem de tempo, né? A gente teve pulo em salto temporal, então a gente teve vários personagens que envelheceram, não tinha como continuar os mesmos atores. E assim, a maioria eu gostei, com destaque novamente pra Alicent e pra Rhaenyra, que foram interpretadas por pessoas diferentes, mas que pra mim, assim, muito parecidas, tá? Assim,
Se você pega a Alicent jovem e a Alicent mais velha, parece realmente que foi uma atriz que envelheceu, sabe? Assim, que é a mesma atriz, sabe? Principalmente no episódio 9 tinha alguns momentos que o pessoal até fez umas comparações depois que tava muito, muito parecida, assim. A minha única reclamação de troca de elenco, assim, porque eu acho que não combinou muito, foram os atores do Aegon e do Aemond, que quando crianças simplesmente não se parecem depois de quando eles são adultos. E era pra ser o Aegon mais velho que o Aemond, mas o ator, né, os atores adultos ali, parece que o Aemond é mais velho que o Aegon. Então, assim. Mas assim, nada que incomode também, é só um detalhe, né? No geral, eu acho que tudo ficou muito bem feito e foram ótimas escolhas. Então, só pra passar por cima aqui sobre a questão técnica, né? Então, questão de efeitos e tudo mais, né? Até porque não entendo nada disso, então é mais realmente a minha visão de espectadora. Na questão de efeitos especiais, eu acho que eles arrasaram muito. Assim, Game of Thrones já fazia muito bem essa questão dos dragões e tudo mais, e agora a gente tem uma série em que a gente tem vários dragões, a gente tem vários momentos em que eles aparecem. Então, assim, eu não acho que em todos os momentos foram efeitos impecáveis. Tiveram alguns momentos, especialmente, em que a gente tem ali o voo dos dragões e tudo mais, em que, assim, você consegue perceber que é um efeito, né? Você consegue ver que foi um fundinho falso ali e tudo mais. Mas, assim, no geral, acho que foi muito bem feito. Especialmente cenas que apareciam os dragões de perto. Tem uma cena em específico, quem assistiu vai saber do que eu tô falando, que é uma cena no último episódio, que aparece um dragão bem de perto. E os efeitos daquela cena, os detalhes daquela cena, assim, ó, impecável, não tenho o que dizer, sabe? Então, realmente, eu acho que eles realmente conseguiram fazer um bom trabalho. Junto com isso, tem a questão da maquiagem. Tem um episódio em específico também, que quem assistiu vai saber do que eu estou falando, que foi feito um trabalho de maquiagem junto com um trabalho de efeitos especiais e que ficou simplesmente, assim, não tenho o que falar, sabe? Ficou muito, muito, muito bem feito. E aliado a isso, a gente também tem o figurino, que mais uma vez, porque Game of Thrones já arrasava muito em figurino, e não é uma coisa que eu costumo reparar tanto em série, mas assim, House of the Dragon tá com um figurino maravilhoso. Tinha vários vestidos da Alicent e da Rhaenyra que eu fiquei, ok, eu queria um pra mim, assim, porque muito bonitos, assim. Então eu gostei bastante dessa toda essa parte de caracterização, né? E toda essa parte realmente de produção, assim, de modo geral, acho que foi nota 10. Então assim, gente, antes de eu terminar aqui essa primeira parte, né, a parte sem spoilers, deixa eu só comentar aqui a minha nota, né? Assim, eu dou sempre até 5 estrelas, né? E como eu comentei, eu gostei bastante dessa primeira temporada. Acho que soube resgatar bem esse clima Game of Thrones e trazer de um modo diferente, mas ainda assim igual. É difícil explicar assim. E eu amo Game of Thrones, é a minha série preferida. Esse universo que o George R. R. Martin escreveu pra mim é incrível. Pra mim ele é um dos melhores escritores que existem na atualidade. O cara tem uma mente fantástica demais, a capacidade que ele tem de escrever esse tipo de fantasia gigantesca, sabe? Tem hora que é até difícil você entender como é que a mente dele funciona realmente. E por causa disso, eu vou dar uma nota bem alta, mas por causa dos pontos negativos eu não vou dar 5. Eu vou dar 4,5. Eu até pensei em tirar mais, eu ia dar 4, tá? Porque eu acho que tem bastante pontos negativos a ser considerado nessa primeira temporada. Só que, uma questão que eu já falei lá no meu Instagram, eu acho que eu já até comentei em vídeo também, quando eu dou nota pra algum livro, pra alguma série, algum filme, enfim, eu não considero só a questão técnica. Eu considero também o que eu senti, o que eu achei em relação àquele conteúdo. Então não é só, o enredo é impecável, os efeitos são impecáveis. Não, é também o que eu senti enquanto eu tava assistindo. O enredo pode não ser dos melhores, mas isso me incomodou tanto, sabe? Acho que na parte técnica não é tão legal, mas de repente eu gosto mesmo assim, sabe? Então eu gosto de considerar tudo isso na hora de fazer, né, de colocar a minha nota. Então esse um ponto que eu ia tirar, né, que ia ficar 4 no caso, subiu meio por causa dessa minha consideração emocional, essa minha ligação emocional, assim, realmente. Então, gente, estou encerrando aqui a parte sem spoiler. Se você ainda não assistiu a série, né, não começou, não terminou, enfim, vai lá assistir porque a série está maravilhosa realmente. Mas esse é o momento então que você deixa o vídeo, porque eu vou começar a comentar aqui com spoilers. E se você está saindo, não esquece de deixar aqui o seu gostei, deixa também os seus comentários aqui, né, dizendo se você pretende ver a série, se você está assistindo, em que ponto da série você tá. E aí a gente se vê em outro vídeo, então você volta aqui para esse vídeo em outro momento, quando você já tivesse atualizado. E vamos começar então a parte com spoilers. Então, gente, eu separei aqui alguns momentos dessa primeira temporada em que pra mim ou foi um destaque positivo ou negativo ou só uma grande polêmica do fandom, e eu vou comentar sobre isso. E vamos começar sobre algo que já surgiu no primeiro episódio, que foi a profecia da Canção do Gelo e Fogo. Porque assim, essa é uma profecia que ela é muito importante dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo,
dentro de Game of Thrones, porque é meio que a profecia que deu início a Game of Thrones, né? Porque o Rhaegar, que é o irmão mais velho da Daenerys, ele meio que começou toda a rebelião do Robert, que começou pra impedir o Rhaegar, começou porque o Rhaegar começou a ficar meio louco com essa profecia, né? Do Azor Ahai, do Príncipe que foi prometido, a canção de Gelo e Fogo, que é tudo a mesma coisa. E assim, tudo bem, tinha sua importância lá, até porque a profecia dizia, né, a ameaça no norte, coisa e tal, que a gente vai vir a saber em Game of Thrones, que é a ameaça dos outros, dos White Walkers, que vai sendo trabalhado ao longo das temporadas em GOT. Mas isso é lá. Em House of the Dragon, a gente tinha que ter o foco no quê? A gente tem a Dança dos Dragões, vamos focar na Dança dos Dragões, família Targaryen, e é isso aí. No primeiro episódio, quando isso apareceu, lá na conversa do Viserys com a Rhaenyra, eu não me incomodei tanto, porque eu pensei, ok, eles só estão meio que conectando e dando aquele recado pra gente de que GOT e House of the Dragon se passam no mesmo universo, é a mesma coisa, tá dando aquele aceninho lá, ó, os outros, ó, os White Walkers. Achei massa. O que veio a me incomodar foi a importância que a profecia começou a ter ao longo da temporada. Porque várias decisões foram sendo tomadas e várias motivações dos personagens começaram a ser alteradas por conta dessa profecia. E eu acho que isso é pesar um pouco a mão. E assim, a gente não sabe se realmente isso não aconteceu nos livros. Não tô falando isso, que há uma mudança. Porque como eu disse, a gente não tem registro das conversas da Rhaenyra com Viserys, por exemplo. Então pode sim, ele pode ter muito bem ido lá conversar com ela e falar dessa profecia. Assim como vários outros Targaryens, pode ter acontecido. Mas o que me incomoda é realmente você colocar várias situações e várias motivações importantíssimas em cima dessa profecia única e exclusivamente. Sabe, eu acho que acabou forçando um pouco e pesando um pouco a mão. Então assim, não acho que seja algo gravíssimo, mas foi algo que ao longo da temporada, conforme eles iam tocando nesse assunto, eu ia pensando, pô, de novo, sabe, tá ficando chato. Acho que seria legal que eles tivessem feito uma coisinha assim um pouco mais diferente, não só feito em cima disso, sabe? Mas, como eu falei, não é uma coisa tão grave assim, é mais algo realmente que me deu uma leve incomodada. E aí teve uma das maiores polêmicas da temporada, que foi no episódio 5, que foi aonde o Criston Cole matou o Joffrey, né, que era o amante do Laenor, no banquete lá de casamento da Rhaenyra e do Laenor. E assim, eu confesso que quando eu assisti a cena, eu só fiquei tipo, cara, que cena massa, muito bem feita, aquela coisa toda, bem aquele estilo que GOT tinha na época, né, que passava e coisa e tal. Achei massa pra caramba. Mas depois eu fui ver a galera comentando e eu fiquei tipo, pô, a galera tem razão, porque não faz sentido que um membro da Guarda Real vai matar um cara que é nobre, por mais que não seja uma família grande, mas tipo, é nobre. É alguém de importância pro noivo daquele casamento que iria se tornar o príncipe consorte e ninguém faz nada? Todo mundo fica vendo o cara matar ele, aí ele se levanta, vai embora e dane-se, ninguém nem da Guarda Real vai fazer alguma coisa. Aí no final, né, a Alicent encontra ele e aí a gente tem um salto de 10 anos, então a gente não sabe o que aconteceu nesse período. E eu acho que essa questão é mais assim, poderia ter uma fala. No episódio 6, depois que a gente tem um salto temporal, a gente podia ter a Alicent falando pro Criston Cole, sei lá, em algum diálogo falando, pô, tu se lembra aquela vez que eu te salvei a tua vida, né, lá depois do casamento, coisa e tal. Uma fala. Uma fala poderia resolver pra dizer que sim, teve consequência. Porque é impossível, gente, que o cara quase matou um nobre, quase não, né, matou um nobre ali na frente de todo mundo e ninguém fez nada e continuou sendo um membro da Guarda Real, sem nenhuma punição. Então eu acho que, tipo, essa parte, assim, não é um erro gigantesco da temporada, mas eu acho que é uma coisinha, assim, um furinho de roteiro que deixa a gente um pouco incomodado, sabe? Tira um pouco da nossa suspensão da descrença, né? Então, assim, acho que eles poderiam ter feito isso de uma outra forma. E aí, um destaque positivo pra mim foi o final do episódio 7. O episódio 7, que é o episódio em que o Aemond monta a Veiga e tem toda a cena depois da briga em que o Aemond perde o olho e aí a gente tem depois a Rhaenyra e a Alicent brigando. Cara, assim, esse episódio, desde o momento em que o Aemond vai lá conquistar a Veiga e tudo mais, e até o final, pra mim, assim, eu acho que talvez seja um dos meus momentos preferidos da temporada, inclusive, a cena do Aemond montando a Veiga. Porque eu acho que é uma cena belíssima. Assim, eu acho linda, 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 linda essa cena. Uma pena que estava muito escura pra ver, né? Uma polêmica aí dessa temporada foi a questão do episódio extremamente escuro. E eu super concordo, eu acho que a HBO tinha que dar uma mudada nisso, né? E disponibilizar um episódio aí com uma visão um pouco mais clara. Porque, assim, a cena é muito bonita e é uma cena que a gente nunca tinha visto, tipo assim, em Game of Thrones. A gente não tem essa coisa do conquistar o dragão. A Daenerys, ela tem os seus 3 dragões ali que nascem, né? Então ela cria já essa conexão com os dragões desde que eles eram bebês ali, desde o ovo, na verdade, né?
E ali não, a gente tem uma coisa diferente, que é um menino, uma criança conquistando, tipo, o maior dragão do mundo. E a Veigar é imensa. Gente, que dragão gigantesco. E é tudo muito bem feito. Aquela cena, pra mim, assim, é sério, pra mim, eu acho que é a minha cena preferida da temporada, porque ela é muito bem feita, sabe? E toda a sequência depois da briga do Aemond com os sobrinhos ali, com as meninas também, a briga ali depois de todo mundo lá no salão. Então, assim, pra mim, maravilhoso. Eu precisava comentar desse momento, porque eu acho que é um dos destaques muito positivos dessa temporada. E outra cena que eu queria trazer nos meus destaques positivos é algumas cenas, na verdade, né, do episódio 8, que primeiro é a cena da caminhada do Viserys, que é aquela cena, gente, que cena incrível. Eu acho uma cena muito bem feita, eu acho que a gente tem toda a carga emocional do que tá acontecendo, e o ator que faz o Viserys, né, ele é incrível, assim, nesse episódio em específico, no episódio 8, ele tá maravilhoso. Essa cena dele quase se arrastando, assim, pra chegar na sala no trono mesmo ali, né, pra avançar na sala do trono. Ele andando ali pra chegar, parece que ao mesmo tempo pra chegar no trono, mas pra chegar na Rhaenyra também. E a gente vê o quanto ele ama a filha e o quão longe ele tá indo, assim, pra realmente defender a filha, sabe? Então é maravilhoso, assim, essa cena pra mim também facilmente uma das minhas preferidas da temporada. E a cena do jantar em família também. Porque assim, por mais que seja aquela coisa que a gente assistindo, a gente sabia que é uma paz temporária, isso não vai durar, até porque se, né, durasse a temporada e acabar ali, não ia ter mais série. Eu gosto muito. Eu acho que é uma cena cheia de sutilezas, assim. Eu gosto muito do momento em que o próprio Viserys está olhando pra todo mundo e parece meio que em paz, assim, tipo, ai, eu consegui fazer alguma coisa antes de morrer, sabe? Acho isso muito bem feito, assim, realmente eu gosto bastante de toda essa construção que é feita. E, enfim, acho que valia a pena trazer aqui realmente porque foi um dos pontos altos da temporada e acho que não sou só eu que penso isso, né? Então, valia a pena deixar aqui a menção nessa listinha. E aí a gente tem outro momento aí no episódio 9 agora, né? A gente tem vários momentos no episódio 9 que levantaram aí algumas questões. A primeira delas foi a morte do Lord Beesbury, acho que é assim que se fala o nome dele, que era o Lorde ali das moedas, o mestre das moedas, né? E o que acontece, né? Todo mundo começa ali, tá o Conselho Verde reunido, né? Ali o pequeno conselho. E eles começam a falar sobre os planos de colocar o Aegon pra ser rei. E aí ele se diz contra, né? A favor da Rhaenyra, aquela coisa toda. E aí o Criston Cole meio que tenta fazer ele sentar. E ele bate a cabeça ali naquele pratinho que tem em cima da mesa. E ele morre. E aí muita gente falou, nossa, mas é um absurdo que novamente o Criston Cole tá matando alguém e vai sair impune. Mas, gente, naquele momento, eu não vejo problema nenhum ele matar alguém e sair impune. Até porque se a gente tem alguém que tá contra os planos dele, o que vocês acham que ia ter acontecido com esse cara? Assim, no mínimo, ele ia ter sido preso, pelo menos por um tempinho. De repente, uma torturinha básica ia rolar ali pra fazer ele trocar de lado. E no final, se ele não quisesse trocar de lado, ele ia morrer de qualquer jeito. E, inclusive, nos livros, ele também morre. A gente não sabe como, porque não tem bem certo, mas tem algumas teorias de como que isso aconteceu. Uma delas diz que ele foi preso, pegou uma gripe e morreu na cela da cadeia, o que eu acho bem difícil de ter acontecido. Da outra diz que o Criston Cole cortou a garganta dele, e na outra diz que o Criston Cole jogou ele da janela. Então, assim, 2 de 3 diz que o Criston Cole matou esse cara. Então, assim, eu não acho que tenha sido incoerente ele matar o cara ali na reunião e ninguém ter feito nada. Até porque naquele momento era meio que isso. Vamos juntar os nossos aliados aqui e matar quem é nosso oponente aqui nessa guerra. Então, assim, esse não era o momento pra vamos ser julgadores aqui desse momento, né? Quem que ia prender o cara? Tipo, o mão do rei, que já tava incomodando a morte da princesa herdeira? Não faz sentido, sabe? Reclamar disso não faz sentido. Agora, o que eu acho incoerente nessa cena é a presença do Lorde Comandante da Guarda Real. Porque, assim, o cara escuta os planos todos ali, né? Sabe que o rei tá morto, escuta o plano de usurpar, ele se descontra e sai da sala e ninguém faz nada? Eu acho que uma fala, novamente, poderia consertar isso. Se o Otto falasse, vamos me mandar alguém pra seguir ele, ou não vamos deixar ele sair do castelo, sei lá, qualquer coisa, só pra gente ter a certeza de que ele não simplesmente saiu andando, sabe? Eu acho que assim, pô, mataram um cara porque não pode sair dali, não acharam nem tirar o corpo do cara da sala porque ninguém pode sair, aí o Lorde Comandante sai da sala e ninguém faz nada? Isso eu achei incoerente. Agora, o Criston Cole matar um cara que era oposto ao plano deles, isso pra mim tá super dentro, tanto do personagem quanto daquele contexto ali. Aí a gente tem outra cena polêmica, final do episódio 9, chegada de Rhaenys com a sua dragão, a Meleys. Quando eu assisti o episódio,
também fiquei, cara, olha que cenão, maravilhoso, perfeito, tal. Mas depois você para pra pensar, e é uma cena que foi feita só pra deixar uma cena bombástica no final do episódio. Porque assim, teoricamente, ela não tem sentido nenhum, né? Ela foi ali, foi mais pra mostrar pros verdes ali que a Rhaenys estava indo lá avisar a Rhaenyra. Mas fora isso, não tem muito sentido, sabe? Não acho que, ela tinha que queimar a galera ali, até porque, né, ia acabar a série. Mas assim, se ela matasse eles ali, não ia acabar com a guerra ali. Não ia simplesmente assim, matou eles, acabou e tá tudo certo. Não, porque tá aí os parentes dessa galera. E o povo que acabou de ver o Aegon ser coroado ali e, tipo, vai chegar uma nova rainha. Eles não iam aceitar a Rhaenyra assim de boa, sabe? Os Hightower, que, tipo, é a família da Alice, a família do Otto, vocês acham que eles iam ficar de boinhas, assim, com o fato da Rhaenys ter ido lá e matado eles assim? E tem a questão que ela mesma fala que não é uma guerra dela, né? Apesar de eu discordar em certo ponto. Mas, assim, tem todas essas questões. Então, assim, eu não acho que ela só tinha que chegar ali e queimar todo mundo, sabe? Eu acho que não é tão fácil assim. Mas eu acho que é uma cena que não precisava ter tido, sabe? É uma cena que ficou bonita, adorei ver a Melis, maravilhosa, aquele dragão, assim, muito bem feito. Gostei muito de ver a Rhaenys de armadura, também achei bem legal. Mas, assim, em termos práticos de roteiro, pra mim não acrescentou nada, sabe? Eu acho que poderia ter sido tirado e é isso, realmente foi mais um final pra deixar aí o final do episódio 9 um pouco mais bombástico, assim, realmente. Mas acho que não acrescenta muita coisa, não. E aí chegamos no último episódio, então, e eu queria comentar, assim, por cima, três coisas. A primeira delas é toda a cena da coroação da Rhaenyra. Na verdade, desde quando ela começa a ter ali, né, as contrações e quando ela dá a luz ali e a bebê tá morta, né, enfim, até a cena da coroação dela, eu achei essa cena maravilhosa, eu me emocionei demais com essa cena, achei muito, muito bonita mesmo. E inclusive eu falei que a cena do Aemond com a Veiga era a minha preferida, mas eu acho que é essa da Rhaenyra, eu tinha esquecido dessa, na verdade. Mas eu realmente me emocionei muito com essa cena, sabe? Eu achei tudo assim nessa cena pra mim tava maravilhoso, sabe? Atuações, trilha sonora, tava tudo maravilhoso, então eu tinha que lembrar ela aqui. Em segundo lugar, comentar a questão Daemon e Rhaenyra. A gente teve um momento um pouco tenso nesse último episódio com o Daemon, né? Que foi um momento ali que, na verdade, as coisas já estavam tensas, né? Entre os dois, dava pra ver que cada um tava com uma opinião ali. E aí o Daemon ali numa conversa com a Rhaenyra acaba ficando irritado e segura ela pelo pescoço, assim, né? Eu fiquei assustada nessa cena, eu confesso, assim, achei meio pesado, assim, né? E assim, tem duas questões. Muita gente diz que era incoerente com o personagem. Não acho que seja incoerente com o personagem. O Daemon é um personagem violento, ele matou a ex-mulher dele com uma pedra, galera. O que vocês acham? Ele é violento, sim. Eu acho que muita gente estava só com esse véu da ilusão por conta de ser a Rhaenyra e de achar que, não, ele ama a Rhaenyra de verdade, então ele nunca iria machucar ela. Quando a gente sabe que não é bem verdade, quando uma pessoa é violenta não tem muito essa questão, né? E a gente tem que considerar o contexto também. A gente tá num momento em que os dois acabaram de perder pessoas, né? Ele perdeu o irmão, ela perdeu o pai, os dois perderam a filha. A gente tá no início de uma guerra, que não sabe se vai pra guerra, se não vai. É todo um momento tenso. Não tô falando isso pra passar pano pra ele, tá, gente? Porque não tem como passar pano para o que ele fez. Mas eu acho que considerar que esse contexto possa ter levado ele, que já é uma pessoa violenta, a um extremo. Além de que ela falou da questão da profecia, e ele provavelmente se tocou ali que o Viserys nunca considerou ele como um herdeiro real, né? Tipo, nunca botou ele realmente fé que ele seria o herdeiro dele. Então, tem todas essas situações que levaram a ele a esse extremo extremamente violento e que a própria Rhaenyra ficou extremamente assustada, né? Provavelmente foi algo que nunca tinha acontecido, dada a reação dela. Mas, assim, realmente foi uma cena, eu achei pesada, assim, sabe? O próprio Daemon, assim, que é um personagem que tava desde o primeiro episódio dividindo opiniões. Acho que depois disso aí afundou a opinião da galera geral, assim, sabe? Por isso eu não achei, tipo assim, incoerente com o personagem que foi apresentado da série. Quer dizer que eu gostei? Não. Eu achei que não foi legal. Eu preferia que seguisse um pouco mais como foi dos livros aí, porque em nenhum momento diz que há essa tensão entre os dois. Bem pelo contrário, parece até que os dois estão com a linha de pensamento bem parecida sobre o que fazer em seguida. E eu preferia que fosse mais isso, sabe? A questão dele não estar com ela ali na cena do parto, coisa e tal, achei meio chato? Achei. Mas, tipo, ok, naquela época, botar, né, ou naquela época, assim, era comum que o homem não estivesse ali junto no parto e aquela questão toda.
Mas depois, essa questão dele meio que ir pra cima dela, atacar ela ali, achei pesadão mesmo, assim, não gostei muito. Mas não acho incoerente com o personagem da série. E vamos chegar então na questão final. Luke versus Aemond, Vhagar versus Rex. Vi muita gente criticando essa cena, mas vamos lá, gente. Muita gente falando que foi muito mudado do livro e coisa e tal. Aí eu até reli hoje, porque eu tava finalizando o roteiro da série versus livro. E assim, em momento nenhum diz, e nem tinha como saber, se realmente o Aemond queria matar o Luke lá. Lá em Ponta da Tempestade, assim como na série, o Aemond em momento nenhum diz que quer matar o Luke. Ele diz que ele quer cobrar a dívida, que é o olho. Tanto que ele joga a faca e diz pra ele cortar o olho e diz que não é nem ele que vai cortar porque ele não quer cegar o guri. E aí depois ele vai com a Vhagar atrás. Eu até acredito que no livro, provavelmente ele tinha intenção sim de alguma coisa a mais, alguma coisa mais perigosa, assim, realmente, de repente até mesmo matar. Mas na série, a gente vê que tem muito mais camada ao personagem do que simplesmente ser um assassino frio e psicopata. A gente viu, inclusive, no episódio passado, ele falando que, tipo, fez um monte de coisa, estudou um monte de coisa pra se tornar rei. Então, assim, eu acho que um cara desse que estudou, que fez um monte, inclusive da parte política, diplomacia, eu acho que ele não iria simplesmente, tipo, matar o filho da sua inimiga quando a guerra não está sendo declarada ainda, de propósito. Então, eu acho que não é incoerente com o personagem que foi apresentado na série. Outra coisa, eu acho que muita gente interpretou errado, pelo menos diferente da minha interpretação, aquele olhar de susto do Aemond no final, de choque, né? Pra mim, aquele não foi um olhar de choque de meu Deus, matei meu sobrinho que eu amava tanto, estou arrependido, estou muito triste. Não, pra mim foi, cara, eu fiz uma coisa muito errada aqui. Até porque a Alicent, o que ela falou? Não quero que mate Rhaenyra, não quero que mate Daemon, não quero que mate os filhos dela. E aí o que o Aemond fez? Matou um dos filhos dela. E aí a guerra que ainda não tinha sido começada mesmo, foi declarada a partir daquele momento. E ele sabe disso. Pra mim, aquele olhar dele de choque não é por conta realmente de matei uma criança, estou arrependido. É de comecei uma guerra e fui contra o que minha mãe falou. Pra mim foi muito mais isso. Mas é claro, isso aí é eu especulando em cima do que já foi apresentado e de coisas que a gente sabe que vai vir a seguir, né? E isso a gente vai ter que esperar realmente uma segunda temporada. Vi muita gente criticando também a questão dos dragões, né? Deles terem perdido os controles dos dragões. Mas assim, eu honestamente não acho que tem muito problema em relação a isso, não. Sabe? Até porque, assim, o Arrakis em si é um dragão novo, com um montador novo também. Então, assim, acho que poderia ser algo que aconteceria sim, eu não vejo problema nisso. Pra mim, o problema nessa cena é que, assim, mais uma vez a gente tem uma decisão importante a ser tomada, que vai ser tomada por conta de um mal-entendido. Porque, assim, é claro, o Aemond matou o Luke, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, ele matou, né? Mas, assim, ali deu pra ver claramente que ele não queria matar o Luke. A Rhaenyra vai achar que sim e vai começar a guerra por causa disso. E aí a gente tem pela segunda vez na temporada uma decisão muito importante sendo tomada, um evento muito importante a ser, né, a acontecer aí por conta de um mal-entendido. E assim, se eles tivessem feito uma dessas duas opções aí, dessas duas situações, talvez assim o pessoal não fosse criticar tanto, mas eles fizeram as duas. Aí eu acho que fica muito pesado, sabe? Vai querer você forçar muito o espectador a acreditar, pô, essa guerra gigantesca que é a Dança dos Dragões começou por causa de dois mal-entendidos, olha só. Sabe? Então, pra mim, o meu problema com essa cena em específico é isso. Não acho que, nossa, é horrível e acabou com a temporada esse fato. Não, pra mim foi uma mudança bem sutil e, na verdade, a gente nem sabe se não foi isso que aconteceu no livro, né? Até porque no livro, na briga lá, só quem tava presente era o Luke e o Aemond. Só quem sabe a verdade são os dois. Então é isso, né? Então, pra mim, é mais essa questão, assim, realmente, dessa questão do mal-entendido e não dessa questão do dragão ou da intenção do Aemond, enfim. Então é isso, gente. Meu Deus, eu sinto que eu tô falando, assim, umas 3 horas. Minha garganta tá seca, eu tô com calor aqui. Mas é isso, gente. Consegui aí falar toda a minha opinião dessa primeira temporada de House of the Dragon. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tanto da temporada quanto deste vídeo aqui. Deixa aqui também se você já tá ansioso aí, já tá triste por ter que esperar 2 anos pela próxima temporada. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações, até porque essa quinta-feira tem mais conteúdo de House of the Dragon vindo por aí. E me segue lá no Instagram também pra não perder meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.